O Neymar já revelou em conversa lá no Podpah que em 2013, quando ele ainda atuava no Santos, o Guardiola tentou levá-lo ao Bayern de Munique. Então ontem, o Fred Caldeira lá da TNT Sports aproveitou a presença do ídolo do time do Bayern de Munique, Lothar Matthaus, para questionar, se o Neymar combinaria com a equipe bávara. E essa foi a resposta do alemão. No Bayern nós não queremos um showman. Neymar pensa muito em si mesmo, é um dos melhores jogadores do mundo e por isso jogou nos clubes onde jogou, fez dinheiro e está tudo bem. Mas o Bayern de Munique é uma família, nós andamos um pelos outros. Eu tenho a sensação de que o Neymar anda mais por ele mesmo do que pelo time. Nós não precisamos de alguém que prioriza a si mesmo, nós precisamos de alguém que ande junto com o time. Há 11 anos atrás, seria ótimo para o Bayern de Munique e para o futebol alemão ter Neymar, mas de uma maneira diferente de jogar do que ele mostrou nos últimos 10 anos. E aí, meus amigos, concordam com Lothar Matthaus que o Neymar prioriza mais a si mesmo do que o restante da equipe? Lembrando que o Neymar já vem sendo bastante criticado agora no Santos, por não estar atuando na equipe e estar fazendo algumas atividades aleatórias, por exemplo, indo lá na Kings League, batendo pênaltis e outras coisas mais, enquanto não consegue voltar a jogar pelo Santos. Quero saber a tua opinião. Você concorda aí com Lothar Matthaus? Ou você discorda e acha que o Neymar se encaixaria bem na equipe do Bayern de Munique? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem lá da Liga dos Campeões. E o Declan Rice fez uma coisa absurda, 2 golaços de falta no mesmo jogo. Primeira vez que aconteceu isso daí na história da Champions durante um jogo de mata-mata. Bora falar sobre Lamine Yamal, que interessa ao City. Esse vídeo tá bom demais, então, sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, ontem o Vasco venceu o Puerto Cabello por 1-0 com gol de Veguete. Ao todo, o argentino chegou a 44 gols com a camisa do Cruz Maltino e assim ultrapassou o Cano, se tornando o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Corinthians conseguiu seu primeiro ponto na competição ao arrancar o empate contra o América de Cali e assim o jogo terminou em 1-1. Já o Grêmio venceu o Atlético Grau por 2-0 com gols de Arezzo e Cristiano Oliveira. Assim eles seguem com 100% de aproveitamento na competição. Com gols de Patrick de Paula e Matheus Martins nos últimos minutos do jogo, Botafogo venceu por 2-0 o Carabobo pela Copa Libertadores. Todo torcedor brasileiro está aguardando o anúncio do novo técnico da seleção e ele deve ser mesmo Jorge Jesus, que é um nome muito pedido pelos torcedores. O português tem contrato com o Al Hilal até o final de junho, porém a CBF espera contar com ele no comando já no final de maio, e assim ele poderia já estar à beira do gramado nos duelos de junho pela data FIFA, é o que informou o portal All Sport. A Confederação Brasileira de Futebol está pronta para desembolsar cerca de 2,5 milhões de euros e trazer o técnico. Lembrando que esse daqui é o valor da multa a ser paga pela rescisão antecipada. Essa informação bate também com a da 365 Scores, que fala que Jorge Jesus não estará no comando do Al Hilal no Mundial de Clubes e portanto faria seu último jogo com a equipe no dia 26 de maio, pela última rodada do Campeonato Saudita. A CBF não consegue igualar os 6 milhões de reais que ele ganha lá na equipe do Al Hilal mensalmente e por isso a ideia é dar um salário, na casa dos padrões brasileiros e aí compensar com prêmios elevados por conquistas. Então nesse momento o Jorge Jesus realmente é o grande favorito, mas lembrando que não tem nada confirmado, tá? Apesar do All Sport e da 365 Scores falarem que ele deve sair no final de maio, vamos esperar um pouquinho para ver o que é que vai acontecer, tá bom? Principalmente porque se o Al Hilal perdesse o técnico no final de maio, já ia ter que correr atrás para trazer um outro nome para treinar a equipe no Mundial de Clubes, que começa poucos dias depois e seria obviamente
obviamente uma loucura, tá bom? Vamos esperar com muita calma. Vale a pena lembrar que ontem o Real Madrid perdeu e o Ancelotti tá vendo ali a situação ficar mais complicada pra ele. Já tem muita gente pedindo a saída dele no fim da temporada, falando que o seu ciclo encerrou. E se realmente ele for embora do Real, fica mais fácil para a CBF também tentar o Ancelotti, tá bom? Se você tivesse que escolher entre o Jorge Jesus e o Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026, qual é o seu favorito? O português ou o italiano? Comenta aí. Agora rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos todos os dias pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Também quero te convidar a me seguir nas redes sociais, porque lá também sempre rola muito conteúdo de futebol. Declan Rice ontem comandou a vitória do Arsenal em cima do Real Madrid pela ida nas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo estava empatado em 0 a 0, quando então, aos 58 minutos, o volante simplesmente marcou esse belo gol de falta. 12 minutos depois, Declan Rice veio mais uma vez para a bola parada e adivinhem só, um golaço maravilhoso. Detalhe que ele nunca tinha marcado um golzinho sequer de falta em toda a sua carreira antes dessa partida. Ele também se tornou o primeiro jogador da história a marcar 2 gols de falta no mesmo jogo pelo mata-mata da Liga dos Campeões. Para completar a vitória, ainda apareceu Mikel Merino para fazer o terceiro aos 75 minutos. Assim, o Arsenal venceu por 3 a 0 e na volta que vai acontecer lá no Santiago Bernabéu, eles podem perder por até 2 gols de diferença, que ainda avançam para a semifinal. Lá na Allianz Arena tivemos Bayern de Munique recebendo a Internazionale, onde Lautaro Martinez abriu o placar com golaço aos 38 minutos. O Bayern foi atrás do empate e conseguiu isso com Thomas Müller aos 85, porém 3 minutos depois apareceu David Fratesi para colocar a Inter na frente mais uma vez. O jogo terminou com a vitória por 2 a 1 e por conta disso os nerazzurri jogam por um empate na volta lá na Itália. Meus amigos, 2 jogos tops que tivemos ontem. O Arsenal surpreendeu a muitos. Muitos já pensavam, né, que o jogo ia terminar empatado em 0 a 0, mas daí apareceu o Declan Rice com seus belos gols de falta e que golaços, né, meus amigos? Só gol bonito. Na tua opinião, você acha que o Real Madrid consegue reverter esse placar na volta que vai acontecer lá no Santiago Bernabéu? E lembrando que hoje temos mais 2 jogos pelas quartas da Champions, tá? Tem o Paris Saint-Germain recebendo o Aston Villa e também temos Barcelona contra Borussia. Na tua opinião, quem vence cada um desses 2 confrontos? Fala é. Victor Osimhen tá arrebentando no Galatasaray desde que chegou, porém ele não tem intenção de continuar lá na próxima temporada. E segundo a informação da ESPN, o nigeriano quer jogar na Premier League. A diretoria do Napoli, por sua vez, mantém a postura de que não pretende mais contar com o jogador e por isso eles irão vendê-lo em definitivo nessa próxima janela. Por enquanto, nenhum clube entrou em contato para negociar a transferência e a ideia dos interessados é esperar até o fim da temporada para aí sim começar as negociações. Manchester United, Arsenal e Chelsea buscam um novo camisa 9 para a próxima temporada, e por isso que o nome de Osimhen sempre é vinculado a eles. Fora isso, o nigeriano também gostaria de vestir a camisa da Juventus. Segundo a informação, o Napoli já estabeleceu o preço mínimo para vender o Osimhen e seria de 63 milhões de euros, valor bem inferior aos 100 milhões que eles já pediram há um tempo atrás, né? Então, Osimhen não quer continuar no Galatasaray e quer voltar para as principais ligas europeias. Na tua opinião, você acha que ele cairia melhor em qual desses clubes que eu citei? Chelsea, Arsenal, United ou Juventus? Fala é. Manchester City tá sonhando bem alto para essa próxima janela de transferências, e isso porque agora eles têm o sonho de conseguir convencer Lamine Yamal a trocar o Barcelona pelo time de Guardiola. Os catalães já têm uma renovação apalavrada com o jogador faz um tempo, porém até agora não oficializaram nada, e o City está acompanhando de perto tudo isso. Segundo informação do portal Ficharris, os Citizens podem desembolsar quase 2 bilhões de reais pelo jogador, e isso porque eles estariam dispostos a oferecer cerca de 275 milhões de euros, o que faria de Lamine Yamal o jogador mais caro da história do futebol.
A publicação fala que o Liverpool também sonha com a contratação do jogador, mas sabe que ele custaria muito caro, muito além do que o clube poderia gastar. O Lamine Yamal ama o Barcelona e o Barcelona ama o Lamine Yamal. O moleque tem apenas 17 anos e já é um dos jogadores mais falados do mundo do futebol, tá? É um dos melhores jogadores do Barcelona atualmente, né? E é a grande joia do clube. O Barcelona não quer se livrar do Yamal de jeito nenhum. Eu vi bastante gente comentando quando eu postei nas redes sociais que se realmente viesse uma oferta desse calibre, né? 275 milhões de euros, poderia ajudar bastante o Barcelona no quesito financeiro. Mas ó, na minha opinião, eu acho simplesmente impossível o Lamine Yamal trocar o Barça pelo City. Nós sabemos que futebol é uma loucura, sim, mas eu acho isso daí uma coisa impossível de acontecer nessa próxima janela. Quero saber a tua opinião, comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.